Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Amanhã, hein? Não vai perder o horário. Amanhã, tomorrow, Friday, tá? 1h da tarde. 1h da tarde amanhã começa o preliminar. E aí, na próxima semana, next week, né? Pode ser que mude de novo, porque depende se vai ter primeiro turno só, ou se vai ter 2 turnos. Então, pelo menos de segunda... Falei em tudo que foi língua agora para ficar, entendeu? Mais fácil. De segunda a quinta, pelo menos, é certo, na próxima semana, que o preliminar começa às 1h da tarde. A partir de sexta... Aí sim. A partir de sexta pode começar 1h10 ou 1h20, depende do cenário eleitoral. Tudo pode acontecer. Tá chegando um cara aí que dizem que é meu irmão, que é muito parecido comigo, né? Só que ele é rico e eu sou pobre. Ainda mais os dois com óculos E ele é candidato à presidência do Inter e eu não. Sou aqui, candidato, nem a presidente da GERT, nem da BERT, nem da SEG, nada. Mas do Aimoreto vai ser presidente ainda. Ou do Cruzeiro. Não, tu abandonou o Cruzeiro esse ano, tá marcado na paleta dos cruzeirenses. Então tá, então perdi votos lá. Bom, estamos abrindo então o nosso preliminar, amanhã 1h da tarde. Semana que vem, como disse o Maurício aí, certo que de segunda a quinta será a 1h da tarde, mas na sexta já haverá uma mudança de horário. Em algum lugar vai ter segundo turno, ou no Rio Grande do Sul, ou no Brasil. Eu não vou ficar especulando quem vai ganhar, quem vai perder. Mas está se desenhando aí situações diversas. Estão se desenhando situações diversas. E eu não vou fazer análise aí de processo eleitoral, porque isso aí cabe ao Bives aqui às 18 horas no nosso Conexão. Mas, Luciano Davi, o senhor vai bem, não? Tudo bem, Rec, Maurício, como é que vai? Pessoal do preliminar que está nos assistindo, obrigado. Nós já mandamos parar o elevador justamente para testar se tu tá com preparo físico para assumir a presidência do Inter no ano que vem. Tudo bem, Rec. Rec, na realidade, assim, ó, com relação a esse já assunto. Comecei. Até com relação a esse assunto, tá? Eu sei que uma publicação minha te botou numa situação. Não, Rec. Eu acho que assim, ó, tu é um cara que tem bastante informação do futebol brasileiro, do futebol gaúcho, respeito demais o teu trabalho. Respeito demais os programas na qual tu atua. Tu é um cara que tem anos de experiência e tu é um cara que tem intuição. Tu é um cara que tem intuição. Te admiro por isso, tu é um cara que tem intuição. Não, mas ali eu fui meio no Noves fora. Não, mas assim, Rec, vamos lá. A maior preocupação do I9 não é uma candidatura à presidência do Internacional. A maior preocupação do I9 é se manter no legislativo do Internacional, que é o Conselho Deliberativo. Nós temos uma eleição esse ano que ela é muito importante, o associado ele tem que acordar para esse tipo de situação, que o movimento que está no poder hoje, que é o movimento Intergrande, associado a outros movimentos como Intermaior e Convergência, ele é um movimento da qual eu já fiz parte, de 2002 a 2012, ele é um movimento que tem muita força política dentro do Internacional, seja no Executivo quanto no Legislativo. Então o associado tem que acordar que, por óbvio, que todos nós estamos torcendo para o tetra do Campeonato Brasileiro, não existe a menor dúvida sobre isso, porque o Internacional está 39 anos sem ganhar um título desse. E qualquer título sempre é muito bem-vindo para o torcedor colorado. Só que tem um grau de importância muito grande, que é o grau de fiscalização e de ideias propositivas, que é o que o I9 faz dentro do Conselho Deliberativo. Então, o associado ele tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, porque se vincular o voto a uma candidatura do presidente Marcelo Medeiros e seu Conselho de Gestão de novo ao Conselho Deliberativo, o MIG acaba fazendo aí em torno de 150 a 170 cadeiras no Conselho Deliberativo. E isso é ruim para o clube? E é ruim para o clube por uma questão de fiscalização. E eu não estou aqui colocando em condição de dúvida a atitude ou a ação de qualquer pessoa da gestão do Marcelo Medeiros nesse sentido. Não é isso que eu estou falando. É só no sentido de que tem que ter oposição para fiscalizar. Então, a maior preocupação nossa hoje, Rec, é a de renovar o Conselho Deliberativo de novo. Por óbvio que nós teremos, com uma unidade de oposição, se Deus quiser, nós teremos a construção de um conselho de gestão, Rec. Uma das coisas que ainda não ficou muito esclarecida para o associado é que depois da reforma do Estatuto do Internacional e com a lei do Profut 13.155, que já anda fazendo barulho por aí, muito mudou com relação à responsabilidade civil e criminal dos gestores de clube de futebol. Por quê? Porque todo mundo que é eleito
assina e se responsabiliza civil e criminalmente pelos seus atos dentro do clube. E o Estatuto do Internacional, da qual eu participei dentro da comissão que foi presidida pelo Lamana Paiva, muito bem trabalhada pelos nossos parceiros de comissão que estavam lá, que eu não vou citar todos os nomes para não esquecer, ela na realidade, ela aumentou essa responsabilidade com relação ao que diz respeito a essa questão da responsabilidade civil e criminal, porque ela fez no Estatuto do Internacional, no regulamento do clube, com que essa responsabilidade fosse extensiva a todos os diretores políticos que assumirem algum cargo dentro do Internacional, sejam eles de conselho de gestão, de vice-presidência e de quadro diretivo. Por que isso, Rec? Justamente pelo que aconteceu agora, né? Óbvio que nós temos aí tem gente procurando caso em Portugal, estou dando aqui alguns. Nós temos uma demanda bastante importante, Rec, que eu tenho certeza que tu vai me perguntar, eu já vou me antecipar a esse fato, né, que é a demanda desse relatório que saiu da comissão especial que foi criada pelo Internacional, que diz respeito ao quê? Muita gente responsabilizada em assinar coisa pelo clube. Tu acaba perdendo o controle. Falta regulamentar algumas coisas dentro do clube. Isso aí não é culpa da gestão 2015-2016. Acho que é uma coisa que tem que estar no regimento, no regulamento interno da diretoria, que for assumir em 2019, fazer uma regulamentação dos processos do clube. Quem pode assinar, até que valor pode assinar e como pode assinar. Porque senão depois fica essa coisa, não fui eu que assinei, eu não via, eu não sabia, eu não conhecia, eu não... Então, assim, ó... volto a repetir, a responsabilidade civil e criminal para os 5 integrantes do Conselho de Gestão, ela tem o mesmo peso, é 20% para cada um. Se serão 5 integrantes no Conselho de Gestão, tanto o presidente quanto os seus 4 vices, eles têm a mesma responsabilidade civil e criminal. Hoje é assim? Não é. Hoje não, porque são 2 convidados, né? Na realidade, o terceiro e o quarto vices do Internacional hoje eles são convidados pelo presidente. Não, eles não são eleitos. Isso? Não vai mudar, mas na nossa gestão nós vamos colocar no regulamento da diretoria, no regulamento geral da diretoria, a responsabilidade do terceiro e quarto vices também. Quer dizer, não tem esse negócio de figuração. Não tem esse negócio de figuração. E nem de acumulação de função, né? Porque agora está se defendendo aí um item de pauta, da qual volto a repetir aqui, o direito de defesa e da busca pelo contraditório é um direito de todo mundo, e nós do I9 que fizemos agora um pedido, não sei se estou falando muito, Renato. Não, tá, é para ti mesmo o programa. Aí, o que nós fizemos ontem, tá? Nós protocolamos um requerimento dentro do Conselho Deliberativo Internacional, para a mesa do Conselho Deliberativo, fazendo 2 pedidos. Um deles é que se filme essa reunião do dia 15, que a gente faz um pedido, e esse pedido ele não é direto em função da questão política. O Internacional, o I9 Inter, há mais de 2 anos pede para que as reuniões do Conselho Deliberativo Internacional sejam filmadas para o seu associado. E tem como fazer isso. E o segundo item que nós estamos requerendo é o de fazer votação nominal de cada um dos 348 conselheiros para saber quem vai estar presente, quem vai votar e de que forma vai votar. Bom, mas aí é um negócio mais do que histórico, né? Na realidade... não vai ter mais nem poeira embaixo da cabeça, não é sujeira, votação nominal no Internacional já existiu, né? Eu tenho que fazer, até por uma questão de... No contrato com o Andrade Gutierrez foi nominal, Sim, né? foi nominal, então... foi nominal. Então, o que a gente está pedindo é isso, para que se esclareçam, porque tem gente que, na questão da defesa, que já está se defendendo publicamente e está dizendo que não incorreu em nenhum erro porque não tinha isso regulamentado no clube. Então, eu acho que essas pessoas têm total direito de se defender na reunião que vai ter com relação ao assunto desse relatório. Nós temos o direito de ouvir essas pessoas, porque nós já lemos o relatório na íntegra. Agora, Luciano, o cara que não for numa reunião dessa não merece ser conselheiro do Internacional. Não merece. Esse cara tem que pedir demissão. Não posso ir porque estou com diarreia, ou porque o meu filho está doente. Só se for um exemplo assim, ó. Meu pai está nas últimas, minha mãe está nas últimas. Fui atropelado por um carro hoje à tarde. Tudo bem. Ou daqui a pouco está no exterior, viajando a trabalho, algo prévio. Tem com certeza uns 5 ou 10 que estarão realmente, e é histórico isso. As pessoas, inclusive, elas fazem um requerimento, né? Como é que chama? Uma justificativa, né? Sobre a sua ausência. Isso aí a gente até contempla. Sabia que justificação também não está errado?
esses dias me disseram, aí, bom, não interessa. Então, por que eu estou comentando tudo isso, Rec? Porque é justamente dentro do Conselho Deliberativo associado, e aí está o grau de importância em votar também numa chapa onde o I9, como oposição propositiva, vai estar construindo para a eleição no final do ano, a importância de votar numa chapa como a nossa, justamente para equalizar esses fatores. O Internacional fez uma reforma estatutária da qual todas as atribuições do novo Conselho de Gestão do Internacional são 100% idealizados pelo I9. Então, todas as atribuições do Conselho de Gestão, dos vice-presidentes, dos diretores políticos, dos executivos remunerados, foram criados através de muito estudo por integrantes do I9 e hoje fazem parte do Estatuto do Internacional. Então, nós temos, sim, uma importância histórica dentro do clube como movimento político, por mais que nós tenhamos só 4 anos de movimento, e essa contundência histórica nossa, ela vai se basear muito na nossa decisão também dessa próxima reunião, que, se eu não me engano, vai ser entre 15 e 23 de outubro, para avaliar essa questão do relatório que foi apresentado pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo do Internacional. Agora, Luciano, eu até entendo o lado de vocês. Isso é uma coisa legal. Colocar 5 caras de peso, fazer um baita conselho de gestão, né, ou de administração, como queira, pode mudar o nome, isso aí não... Que no Grêmio vem dando muito certo, né? Está dando certo. Eu acho tudo excelente. Mas para chegar ao poder, tem que ganhar o voto do associado. Claro. Então, aí, daqui a pouco toma uma goleada, porque o Internacional pode ser campeão brasileiro. Pode. Pode ficar entre os 4 da Libertadores da América. Eu sei que vocês torcem a favor, porque não são a coisa que a gente mais quer hoje, tanto que nós sugerimos, desculpa te interromper, Rec, nós sugerimos também, na última reunião penúltima reunião do Conselho Deliberativo Internacional, a prorrogação da inscrição das chapas, que era para ser agora em 8 de outubro, tu imagina agora, atenção, Jogos do Internacional, inscrever chapas para o Conselho de Gestão dia 8 de outubro e a votação sobre a questão do relatório político do Internacional, o clima que não estaria dentro do clube. Então, nós sugerimos o I9, a mesa do Conselho, junto com todos os outros movimentos do Internacional, acataram a ideia da proposição de se fazer a inscrição da chapa só em 1º de novembro. Por isso a gente está tentando evitar um pouco essa questão da política no clube, Rec, porque o Internacional é líder do campeonato. O Internacional está com a mesma pontuação que o Palmeiras, que está perigando nos roubar esse espaço, né? Porque se tu para olhar o time do Internacional e para olhar o grupo do Palmeiras, é um grupo realmente, em termos de nomes individuais, mais qualificado, né? Isso preocupa. É o mais caro e mais qualificado. É um time que estava até então jogando 3 competições, agora 2, né? O próprio Grêmio é um risco para o Inter. O próprio Grêmio também é um risco para o Internacional. Então, nós não queremos desviar o foco. Agora, tu estava comentando, Rex, sobre a questão da importância, né? Tu ia comentar sobre a importância da presidência, é isso? Não, eu ia dizer o seguinte, ó. Você, todo mundo sabe, tem serviços prestados ao Internacional de monte, né? Inclusive, é o cara que mais entende de política no Internacional, que fez as maiores costuras, algumas até impossíveis, e todo mundo reconhece isso. Pode falar bem ou mal do Luciano David, mas ele é um expert nisso aí, ele sabe. E justamente na hora em que você pode concorrer à presidência, de repente você faça, não a leitura equivocada, mas que possa vir a ser até uma injustiça. Toma uma goleada e aí desgasta o nome, mesmo com todas as ideias maravilhosas que se tem. Conselho de administração competente, todos com o mesmo tamanho. Todo o projeto que a gente está fazendo de cultura de jogo, projeto de controle Ortega de e o gastos, Oliver. Já estão há muito tempo organizando, contrataram profissionais, se cotizaram, organizaram um grupo político de pessoas com caráter, de representação, de representatividade na sociedade, então, mas tudo certo. Mas aí vai para uma eleição majoritária e toma uma goleada, desgasta um grupo político, desgasta um nome bom que é o teu, que está aí querendo ser presidente, não tem problema nenhum. Acho que todo mundo quer ser presidente do Internacional e do Grêmio, não tem problema nenhum, não tem crime nenhum, mesmo se o time estando bem ou mal, né? Se está mal, dizem que é oportunismo. Se está bem, tem que ficar quieto. Isso aí tem que terminar em clube de futebol. Nós somos seres políticos. Nós somos seres pensantes. Totalmente. Nós vivemos política 24 horas por dia. Ou deveríamos ser. Né? A gente faz política dentro de casa, a gente faz política fora de casa. É verdade. Então, tudo certo. Agora, se vocês recuarem e deixarem o Marcelo concorrer sozinho, também o presidente, uma hora faz 95%, outra hora concorre sozinho, aí fica ao bel prazer do presidente Marcelo a reeleição. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
Ao mesmo tempo, tem a proporcional, a eleição proporcional. Que é dos 150 conselheiros. Que é dos 150 conselheiros. Que acho que aí é de fácil compreensão para o torcedor. Agora sou eu que estou falando demais, só para tentar esmiuçar para o torcedor entender. É de fácil compreensão do torcedor. Quem não lembra, o pessoal claqueteando lá o que falava o presidente Paulo Odoni, só batendo palma. Ei, o presidente dizia qualquer absurdo lá. Ei, viva, só chegava na sala. Viva, né? Viva, e aditivo para cá, e aditivo para lá. Nós vimos o que deu, né? Sorte que vieram os resultados de campo e o Grêmio tomou outro caminho. Vieram os jovens e o Grêmio tomou outro caminho. Né? Veio o Renato e o Grêmio tomou outro caminho. Mas a coisa estava se desenhando muito ruim. E o Grêmio conseguiu, pelo tamanho que tem, pela força da sua torcida, pela organização que construiu o presidente Romildo, ir para outro viés. Então, na proporcional, seria mais fácil de convencer o torcedor que não pode ser uma coisa uníssona, tem que haver várias vozes no conselho, porque senão vai virar aplauso e às vezes se aplaude o errado. Ah, o CT de Guaíba, vamos gastar 2 bilhões. Tá bom, porque lá vai ser o celeiro de aço. Não, vamos lá. Hoje o Inter lançou um diretor executivo abaixo do Rodrigo Caetano, né? Marcos Biasotto. Até eu ia te perguntar a opinião já logo de cara, mas já para começar pelo começo, que é a política. Precisa o Marcos Biasotto? É uma demasia ou é bom ter bastante gente que conheça futebol? Eu preciso entender qual a função dele no Flamengo, que eu realmente não conheço o trabalho dele. Ele era auxiliar do Rodrigo Caetano. E no Grêmio, ele também trabalhou junto com o Rodrigo Caetano em 2011 e 2012, se não estou equivocado. E ele veio do Palmeiras, o Marcos Biasotto, ou quando saiu do Grêmio foi para o Palmeiras. Não, ele veio do Palmeiras para o Grêmio e depois foi para o Flamengo, com o Paulo Pelaipe, se não estou equivocado. Eu precisava entender a função estratégica dele dentro do departamento de futebol. Se é muito mais uma função de logística ou se é muito mais uma função de cultura de jogo, de cultura de futebol, né? Do que vai se apresentar dentro de campo, para tentar entender a contratação dele. Eu posso estar equivocado. A leitura que eu faço, que é ou a batata do Cabreira está assando, tu acha que ele poderia vir para a base? Ou estão desmistificando a importância do Cabreira, porque o que se fala é que ele vai fazer o elo da base com o profissional. Mas já não é o Cabreira que faz o elo? O Biasotto, Rec, Luciano Davi, ele trabalhou nas categorias de base, como coordenador das categorias de base do Atlético Paranaense. Depois ele vai para o Palmeiras também como coordenador geral da base. Exerce a mesma atividade no Grêmio em 2011, setembro de 11 a dezembro de 12, e vai para o Flamengo como gerente de inteligência e mercado. Esse é o currículo dele. Avaliação de mercado. Então avaliação de profissionais, de atletas. Ele faz uma avaliação de mercado de profissionais, mas tem uma larga experiência como coordenador geral da base. Perfeito. Por isso que ele vai fazer esse elo entre base e profissional. Eu vejo no futebol brasileiro, Rec, que está completamente quebrado. O futebol brasileiro está quebrado, as pessoas não atentam para isso. Clubes de futebol no Brasil hoje geram a cada R$1 de receita que geram, gastam 3. Minhas almas do purgatório. A cada R$1 de receita que clubes de futebol no Brasil geram, eles gastam 3. Isso aí não é 1 nem 2, são vários clubes de futebol no Brasil, tá? Então tem que haver um choque de gestão e tem que saber usar da criatividade, para ir buscar justamente jogadores que são revelação no mercado mais barato, de Série B, de Série C, de Série D, de campeonatos menores no nosso entorno aqui da América do Sul, né, dos nossos vizinhos aqui do Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Argentina, futebol que também está financeiramente muito mal. Então, eu acho que daqui a pouco uma peça como essa do Biasotto, ela pode vir para fazer esse trabalho de contemplar um mercado com preços mais acessíveis de contratação de jogador para o Internacional. Pode um diretor de marketing, por exemplo, não vou dizer qual é o time nem nada, ganhar 70, 80 mil e não produzir nenhum... produzir muito poucas peças publicitárias e para desenvolver o departamento de marketing e tal, mesmo o clube estando em cima... Imagina quando o clube está embaixo. Então, não vou entrar no mérito. Então, o cara tem que se pagar. Porque vem o Marcos Biasotto, tudo bem. O cara que fazia o controle da inteligência lá no Flamengo, já trabalhou em divisões de base. Vem com... É bonito dizer, o elo de ligação entre a base e o profissional. Mas já não tem o Cabreira lá no Internacional?
Não tem o Cabreira no Internacional? O Espinosa, quando foi contratado no Grêmio, dizia que seria esse elo, mas não teve tanta Aliás, prática, né? aliás, o futebol é tão hipócrita, e às vezes mais do que hipócrita, cafajeste, para usar uma expressão bem dura, que 15 dias antes, ou 20 dias antes do Espinosa ser demitido, todo mundo dizia que o sucesso daquele momento do Renato é porque ele tinha o sopro do Valdir Espinosa, a parceria do Valdir Espinosa, a sabedoria e o conhecimento acumulado do Valdir Espinosa, o paizão para Renato Valdir Espinosa, por isso que as coisas funcionavam. O que aconteceu 15, 20 dias depois? Ele meteu o dedo no nariz do Ico Roman, porque não ia numa viagem de Grêmio e Botafogo. O Ico Roman foi se queixar para o presidente e botaram o Valdir Espinosa para a rua, com toda esta importância, com todo esse currículo, com toda a bagagem do Valdir Espinosa e com quanto ele era imprescindível no Grêmio, ainda assim foi para o olho da rua. Porque disse que não quis ajudar a coordenar as divisões de base, não quis ir ver jogos em Eldorado e tudo mais. É um negócio assim, ó, futebol, olha, o que tem de conversa para boi dormir. Desculpe aí. Só lembrando o conteúdo anterior que nós estávamos conversando aqui com relação a essa... Primeiro te agradeço pelo elogio dessa questão da experiência política do clube. Realmente foi uma coisa que sempre me encantou muito fazer dentro do Internacional. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Eu quero fazer uma pequena lembrança aqui, o associado do Internacional, que na época ficou muito chateado de não ter tido uma eleição direta de 2012 para 2013, Rec. Eu não sei se tu te lembra. Quando o Luiz é reeleito no primeiro turno. Eu estava vice-presidente de futebol do Internacional, fazendo a contratação do Forlan, com aquela crise da zona de conforto e ainda fazendo a campanha política de reeleição do presidente Giovani, com aquela eleição que teve no primeiro turno dos 166 votos. Fui muito criticado por aquilo, fui muito ofendido pela torcida do Internacional em redes sociais, mas aquele momento, para quem não conhece a política do clube, foi um momento que foi um divisor de águas do Inter. Porque se o Inter não ganha aquela eleição, porque nós íamos perder aquela eleição se ela fosse para o pátio, o Internacional estaria até hoje com o estádio semi-pronto, porque decidiria fazer ele com recursos próprios e não sei financeiramente onde o Internacional estaria no momento tão delicado financeiro que o clube já frequentava naquela época e que tinha orçado um estádio por 158 milhões e o estádio custou 358 para Andrade Gutierrez. E essa eleição foi a do Luiz Antônio 2012 para 2013. Porque ele ganhou uma do Afatato, né? E outra do Luiz Antônio Lopes. A primeira contra o Afatato e depois contra o Luiz Antônio Lopes. Luiz Antônio Lopes e o vice de futebol. Ia ser o Vitória. Quer dizer, o campeão voltou e ia ser antes. O campeão voltaria antes. De repente o Inter pudesse ter caído antes, né? Em todos os sentidos, né? Quem sabe financeiro também e muito pela consciência coletiva do Conselho Deliberativo do Internacional, que naquele momento optou por trocar o modelo de parceria da obra, que era um modelo de recursos próprios, para um modelo de parceria estratégica que acabou sendo fechado pela Hoje nós sabemos todos os detalhes do porquê, dos desejos e tudo mais, né? Não vou analisar muito, porque senão daqui a pouco eu vou tropeçar na própria língua. Mas quando você fala em inteligência e compreensão do Conselho, o que você quer mandar de recado? Não, é que na realidade assim, ó, o Conselho poderia simplesmente dizer o seguinte: fica muito ruim não ter uma eleição direta no pátio. Né? Mas a compreensão naquele momento para a saúde financeira do Internacional era, dentro do Conselho Deliberativo, que se fosse para o pátio o Giovani perderia a eleição, não teria a obra de parceria estratégica com uma determinada empresa que depois foi decidido pelo Andrade Gutierrez, não estava assinado o contrato com o Andrade Gutierrez ainda, ou seja, a gestão que pudesse entrar, ela poderia desfazer todo um ano de discussão com relação àquele contrato, até porque cabe salientar aqui que a própria Andrade Gutierrez, em função de ter achado muito ruim o contrato para ela, que a nós foi assessorado, quis romper uma semana antes de terminar a data FIFA que nós tínhamos para entregar o estádio. Tanto que houve lá na casa Aí Nossa Senhora Dilma...
Nossa Senhora, Dilma. Tanto que houve lá numa reunião, uma janta, não sei na residência de quem, com o Nelson Cirossi, com o prefeito da época, o Fortunati, com o Aldo Rebelo, que era ministro dos esportes, para transferir a sede para a arena que estava quase pronta. Né? Aliás, um dos maiores constrangimentos impostos a um presidente de clube de futebol que não se faz, fizeram com o presidente Giovanni Luiz. O presidente disse que levantou e foi embora. O presidente Aldo ministro Aldo Rebelo, Nelson Cirossi, não sei mais quem. O presidente da Federação Noveleto. Que coisa impressionante. O Fortunati, prefeito à época, né? O prefeito Fortunati. Por isso que essas empresas de comunicação são todas imparciais. Foi uma pressão muito grande naquela época, REC. Muito grande. Já voltamos. Estamos de volta, o intervalo foi bastante light. Podia até ser transmitido pelo Facebook. Né? Olha aqui, ó. Não sei, daqui a pouco uma lapada dessas aí. Olha aqui, eu mandar um abraço pro sargento Riso, Renato Riso, aqui de Canoas, que está nos acompanhando, está de aniversário. Parabéns para você. O meu primo Eduir Rec, que está passando dificuldades aí com a família e tal, mas vai dar tudo certo no final. Dificuldade que eu digo não é de relacionamento, né? Mas é uma outra situação. Mandar um beijão para o Eduir Rec, um dos maiores advogados do Rio Grande, tributarista, está de aniversário também. Está sempre nos acompanhando, espero que esteja vendo agora, o Michael Matiello está sempre nos assistindo, e o Charlon Fantinel diz que o Cabreira faz na divisão de base o que o Jorge Macedo fazia no profissional. Nada. Não acredito que não faça nada. Ele trabalhou no Grêmio, trabalhou no São Paulo, trabalhou 2 vezes no Internacional. O cara não pode ficar tanto tempo enganando, né? Mas, de repente, o que queira dizer... Tu sabe que o Inove... É que ele poderia fazer mais. Acho que aí sim. Tu sabe que o Inove... Um abraço pro Charlon Fantinel. Isso faz barulho, esse Fantinel, né? Faz bastante. Tu sabe que um dos projetos do Inove que valoriza muito a questão do profissional remunerado, quero deixar isso muito claro aqui, tá? É condição sine qua non para assumir um clube hoje, que todas as áreas tenham profissionais remunerados com expertise... Que deem resultado. Que deem resultado. Tá? O cara produz Acontece 1 milhão e ganha 5... Nós defendemos para a base do Internacional, e aqui está falando um cara que foi 5 anos coordenador da base do Internacional de 2003 a 2008 e que foi vice-presidente de futebol depois. O vice-presidente de futebol político não consegue dar atenção devida para a base aonde está a menina dos olhos de qualquer clube de futebol no Brasil para gerar receita. Ou seja, a nossa ideia é colocar um vice-presidente político na base do Internacional para que esse vice-presidente, junto com os executivos da base, junto com o vice-presidente político do futebol profissional e junto com os executivos do futebol profissional, contemplem essa parceria entre futebol profissional e categorias de base para que o Internacional consiga mais uma vez voltar a ser um celeiro de ases, como foi na década de 70, como foi na década de 2000, na primeira década de 2000. Peguem o histórico do River Plate agora aí. Peguem o histórico do River Plate. Um time que estava quebrado há 7, 8 anos atrás, com seríssimos problemas financeiros, começou a dar atenção para a base de novo, já vendeu, se não me falha a memória, em torno de 35 milhões de euros nos últimos 2, 3 anos. 140 milhões de reais, né? Só em meninada da base, o Internacional precisa voltar a fazer esse trabalho dentro da base do clube. A salvação é sempre a base, né? Não tem. Mesmo os maiorais, mesmo os grandes craques, quando vêm de fora, e até eles se pagam, né? O Fernandão, o Yarley, o próprio Alex, que até saiu vendido. Tinga, saiu vendido também, mas o que dá o grosso mesmo, caldo, o que dá lucro é a base. O jogador, quando ele é contratado, ele até pode ser vendido, mas fica no máximo no 0-0. 0-0. Se tu parar para olhar... Saiu de graça. Se tu parar para olhar... O presidente... Vitório Pífero tinha uns atacamentos que daqui a pouco o cara era Pelé e daqui a pouco ele era Zé Ninguém. Se tu parar para analisar, eu sei que é um resultado emergente muito rápido, tá, Rec? Mas vamos pegar esses exemplos que tu citou aí de 2006, do sucesso do Internacional no Mundial de 2006. O Internacional tinha Fernandão, tinha Yarley, tinha Alex, tinha... Me lembrem mais 2 ou 3 jogadores Fabiano ali. Heller. Fabiano Heller, Klemer, Índio, Klemer. Klemer,
Nos últimos minutos de prorrogação, levou 2 meninos da base que já vinham fazendo um trabalho de excelência na base, chamado Alexandre Pato e Luiz Adriano. Os 2 jogadores tiveram uma participação extremamente efetiva naquele título, porque os 2 jogadores, tanto o Luiz Adriano quanto o Pato, fizeram um gol. Não, o Mazembaço seria em 2006. Só eles jogaram contra o Al-Ahly. O Inter estava num dia não. E lembra toda aquela nossa logística de esconder os jogadores, que tinha que ajeitar o contrato. É base, cara, é base. Categoria de base. Davi, você falou sobre profissionalização, ser a favor de profissionais no clube. Por que o Inter não tem ainda um CEO? Daqui a pouco o Luciano Davi responde e até pode fazer uma relação com o que virá pela frente aí. E o Luciano Davi é candidato junto com o Amarante, com outros pares lá no Conselho de Administração, depende do resultado de campo, depende ainda de uma que outra costura, depende, ou não depende de nada. Já voltamos. Para se ter uma ideia de como o torcedor colorado tem que ter orgulho da sua pujança e até do trabalho que a equipe que o Luciano Davi estava junto, né? Não tem problema nenhum, erraram e acertaram todos os dirigentes, mas o Internacional, o Globo Esporte fez um levantamento, está me informando aqui o Bruno, e eu não tinha visto essa matéria, que na elite do futebol europeu, ainda entre os brasileiros, o Inter é o que tem um maior número de jogadores, 9 jogadores. Quer dizer, puxa vida, isso aí é significativo, porque o auge do Internacional já vai 10 anos, né? É então, isso aí. Esse resultado, Rec, uma outra performance que a gente tem que avaliar para a venda de atletas, tá? Na verdade, o ideal era não vender atleta e se vendesse, se investisse em novos quadros profissionais dentro do clube, né? Profissionais de futebol, né? O problema de jogadores. O problema de não vender é que ele fica caro, né? É uma realidade, hoje tu não consegue. O Fernando Carvalho lá atrás dizia sempre tem que vender 2, 3 jogadores por ano para suportar a situação financeira do clube. Não precisava contratar tanto com as vendas. Aí sim. Ele vendia 2 e contratava 15. Se tu for analisar, vou pegar pela memória aqui, ó, desses 8, 9 jogadores que estão aí no montante. Jogadores que foram formados na primeira década de 2000 lá. Alisson, Fredinho, Tyson, Alexandre Pato. Alexandre Pato tá na China. Luiz Adriano. Me ajuda, Otavinho. Quem mais? Otavinho. Pô, já deu 6 aí. Do próprio Dourado, que tá fazendo mas está fazendo um trabalho especial. Então, assim, ó, nós temos 2 receitas quando se vende um jogador. Aquele Sidney zagueiro, mas eu acho que não está no auge. Mas ele não está no auge, mas ele está bem lá fora. Está bem lá fora. Tu tem 2 receitas na venda de um atleta das categorias de base, ou que ele subiu para o profissional e é vendido. A receita da própria venda, né, do 100% da venda. Foi isso, né? Vamos deixar claro isso aqui. Revenda, né? Então, uma das coisas que tem que se fazer dentro do departamento de futebol do Internacional, tentar fazer as vendas sempre com 10% de uma venda futura para o clube numa segunda venda lá no mercado europeu. Não só a formação. Não só a formação, somar as duas. Os 10% de uma venda futura. Não vende o 100% do passe, vende 90% e fica com 10% para uma venda futura que o mercado europeu vai assimilar. Lá e com muito mais valor e mais a formação. São 2 formas de gerar receita para o clube lá na frente, depois que o jogador já foi embora. Pois é, deixa eu só passar algumas informações aqui. O Sarrafiore está relacionado para a partida contra o Sport amanhã, 7 da noite, na Ilha do Retiro. E o Ramon, aquele também foi relacionado. Né? Também. Então, me parece que o Internacional está se antenando até como o exemplo do Grêmio. O Grêmio tem 7, 8, 9 meninos agora a cada jogo. Impressionante o resultado da base do Grêmio. Impressionante. Tem me chamado rápida, uma resposta rápida. O jogador com um perfil médio. Assim, não, e vou dizer mais, mas assim, ó, sem medo de ir pro campo e mas maduros, né? Sem medo de decidir. Mas e dando certo ou errado. Lima foi lançado, o Grêmio repassou, mas não queimou naquele jogo. Claro, continuou sendo observado. O PP foi lançado lá contra o Estudiantes, o Grêmio não queimou e depois ele fez grandes atuações. Agora o Matheus Henrique, alguns viram um futebol de outro mundo no Matheus Henrique. Para mim ele foi normal. Ele é bom jogador, já sabia, ele não precisou destruir com o adversário, porque o Grêmio fez 4-0. Ele fez um trabalho normal. Alguns já queriam dizer que ele vai ser melhor do que o Arthur. O próprio vereador Luiz Braz, ontem aqui, né, o ex-vereador, disse que vai ser, no ano que vem, é o jogador que vai explodir. Eu esperaria um pouco. Eu acho que o Arthur
Que ele não precisa dessa pressão, né? Tem uma passada atrapalha. mais larga, o Arthur, ele passa melhor a bola e ele tem um drible que ele deixa 2 ou 3 para trás, que poucos jogadores têm no Brasil. O Arthur, eu não sei se o Matheus Henrique vai ter toda essa virtude. Bom, só para completar o noticiário do Internacional e do Grêmio rapidinho, com dores musculares, Gabriel Dias está fora, Klaus vai substituir Cuesta na defesa. A dúvida para o lugar de Edenilson, olha, D'Alessandro, Camilo, até pode dar Charles na cabeça, enfim, depende do Odair, mas eu não acredito em Zeca na meia cancha, por exemplo. Jonathan Alves e Rossi disputam a posição de Damião no ataque. Confirmando, direção contratou Marcos Biasotto, ex-Flamengo, ex-Atlético Paranaense, ex-Palmeiras, ex-Grêmio, muito elogiado aqui nesse programa por Paulo Pelaipe em mais de uma oportunidade. O objetivo é fortalecer o elo entre as divisões de base e o grupo profissional. Grêmio enfrenta o Bahia sábado às 9 da noite na Arena. Dos titulares, Ramiro é a única dúvida. Matheus Henrique vai deixar o time para o retorno de Maicon. Já é ou deve retornar a ser titular no lugar de Tassiano. André Marinho, Michel retomaram os trabalhos com bola e voltam a ficar à disposição. O Grêmio tem todos os jogadores à disposição para as semifinais da Taça Libertadores da América e para as últimas 11 partidas do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz será o substituto de Marcelo nos amistosos contra a Arábia Saudita e Argentina. E, em princípio, o Grêmio não vai conseguir liberar o Everton para agora. Deve liberar para amistosos de novembro. Então o Grêmio está barganhando. Tá bem, eu paro de fazer barulho e xingar vocês agora, mas lá na frente, na hora da onça beber água na Libertadores no Brasileiro, não me tomem o Everton de novo. Até porque existe todo um protocolo a ser seguido com a FIFA para substituição de jogadores. A CBF já teve que cumprir esse protocolo para chamar o Felipe Luiz. Se fosse liberar o Everton, poderia cumprir já previamente também. Faz o mesmo protocolo para 2 atletas e não só para um. Palmeiras 2-0 no Colo-Colo, ontem 4-0 no total, Cruzeiro e Boca hoje 9h45, Luciano Davi já vai dizer quem passa. Semifinal, Grêmio e River Plate, Palmeiras e Boca ou Cruzeiro, Luciano Davi vai dizer quem vai ser o campeão da América, se ele está secando muito o Grêmio, ainda tem a pergunta se ele vai mesmo ser candidato, como é que é. Sul-Americana, ontem, Atlético Paranaense 2-1 no Caracas, quer dizer, 5-1 no placar agregado, Bahia 2-1, Botafogo 2-1 no Bahia. Na ida, o Bahia tinha ganho de 2-1, pênaltis, 5-4 nos tiros livres da cobrança de pênalti, tiros livres da marca penal, 5-4 Bahia. Hoje tem jogo jogado, Fluminense e Deportivo Cuenca, 7h30, já ganhou lá na altitude por 2-0, o Fluminense não vai entregar rapadura. O Valdívia perdeu nos duelos com o Colo-Colo para o Palmeiras, mas ganhou 2.200.000 num acordo que fez com o Verdão, lá de 2010 ainda que o Palmeiras devia. Mas grande dinheiro tem o amigo do Luciano Davi, o Dorival Júnior, para receber no Flamengo, 11 milhões. E é o técnico do Flamengo e está na justiça para receber 11 milhões. Na época, quando a gente colocou o Fernandão como treinador, um dos motivos também era diminuir os custos do departamento de futebol. A comissão do Dorival Júnior custava um Internacional 1.200.000. Com a entrada do Fernandão e a montagem de uma comissão interdisciplinar de toda a base do Inter para o futebol profissional, nós passamos a gastar R$587 mil entre todo o quadro de funcionários do futebol do Internacional. Isso são coisas que não aparecem. Essa reengenharia tem que continuar fazendo sempre. Tem que continuar fazendo sempre, no Internacional principalmente. Todas as questões. Está secando muito o Grêmio. Acha que o Grêmio é ameaça no Brasileiro e acha que o Grêmio vai papar a Libertadores, ou vai ser o Filipão, ou vai ser um dos argentinos. E vai ou não vai confirmar a candidatura junto com o Amarante e outros que tais? Vamos lá. Primeiro sobre essa questão do Grêmio. O Grêmio está fazendo um trabalho de excelência na gestão do presidente Bolzan. Uma gestão de 5 anos, como foi a gestão do Fernando Carvalho, uma gestão que teve tempo para trabalhar. E que tem no seu entorno uma direção de pessoas extremamente capacitadas para assumirem o Grêmio. O Conselho de Administração do Grêmio é um conselho muito forte e que tem que ser valorizado.
Isso pode trazer resultados positivos ainda mais para o Grêmio dentro de campo. Se vai ganhar ou não vai ganhar, não compete a mim comentar aqui como ex-dirigente de futebol. Mas que está fazendo um trabalho de excelência dentro do Grêmio, está fazendo, e o trabalho de excelência resulta em resultado de campo. Passa pelo CEO esse trabalho também? Com relação, com relação ao CEO, tá? O Inove Inter, ele faz um trabalho tão propositivo dentro do Internacional que 10, 15 dias antes do Internacional contratar o Rodrigo Caetano, ele esteve aqui fazendo uma palestra para o grupo do Paluga, do Gigante Colorado. Tá? E nós aproveitamos a agenda dele, passamos uma tarde inteira conversando com ele sobre política de futebol, que nós tínhamos a pretensão de trabalhar, se numa gestão nossa futura, a presença desse profissional que nós considerávamos um profissional de excelência. Foi muito acertada a contratação do Internacional e eu não tenho a menor dúvida que a gestão do Internacional ela passou a ter um outro valor depois da contratação do Rodrigo Caetano. Qual é que é o desenho, e aí aqui agora para fazer constar na memória do programa preliminar, qual é o desenho que o Conselho de Gestão que o Inove pretende implementar no Internacional, seria interessante que funcionasse. Unir os dois mundos, o mundo da administração com o mundo do futebol. Na nossa visão, já um pouco mais moderna do que foi a nossa visão de 2011, 2012, quando nós colocamos o Aode Cunha para ser o CEO do Internacional. Na nossa visão, nós achamos que tem que ter o Conselho de Gestão com organograma horizontal. Abaixo desse Conselho de Gestão dos 5 vice-presidentes, dos 5 diretores políticos que vão atuar no Conselho de Gestão do Internacional, ter 2 CEOs. Um CEO da administração e um CEO do futebol. O Internacional já tem o CEO do futebol. Falta o CEO da administração. Para que num organograma horizontal... O que é um organograma horizontal? Onde todos pensam o clube da mesma forma, com o mesmo peso, com o poder de decisão do Conselho de Gestão. Os CEOs trazem os indicadores, levam os números para o Conselho de Gestão para uma aprovação ou reprovação dos seus processos e das suas questões administrativas. Vai ou não concorrer? O Inove vai ter candidatura para um conselho de gestão. O Inove está se aproximando de todos os movimentos e vai conversar com todos os movimentos agora nesse mês de outubro, para que se tenha uma candidatura de conselho de gestão. Quero deixar muito claro aqui, Rec. Por óbvio que por ser fundador do Inove, por óbvio que por ter uma passagem política de muita experiência dentro do Internacional, o meu nome pesa. Mas não quer dizer que esteja decidido pelo meu nome. É que os outros 2 desistiram. Não, mas eu não estou falando em Inove, estou falando em todos que vão ser convidados. Bom. Vamos deixar claro uma coisa aqui, Rec. Uma coisa é querer ser presidente do Internacional. Todo mundo que é conselheiro quer. Eu quero e não escondo isso de ninguém. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Se vai ser agora, se vai ser daqui a 2, daqui a 4, daqui a 6 anos, ou se não vai ser por motivos políticos, e motivos políticos ocorrem, nós temos a pretensão de ter candidatura, sim, para um conselho de gestão. Cabe lembrar que um conselho de gestão, um presidente não faz tudo sozinho. Num orçamento de 300 milhões, é um risco tu querer assumir um clube sozinho do tamanho do Internacional. Então, um conselho de gestão qualificado, com pessoas qualificadas, como Eduardo Lacher, como Zé Amarante, Aquino Flores, Thiago Issa, André Miola... Opa, vai tudo junto? Mas por que não? Por que não? Tu sabe qual é a responsabilidade de assumir um clube de 300 milhões? Por mais que me convidem para participar de uma candidatura à presidência sozinho, não vou sozinho, por hipótese alguma. Muito bem. Nem deu tempo de dizer se vai secar o Grêmio, não. Vai ser campeão o Grêmio? Não, eu falei que não seco porque estão fazendo um trabalho de excelência e o trabalho de excelência traz resultado de campo.